Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Versículo 12. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Versículo 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado por sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito, vem Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Versículo 19. E daí também em figura ele o recobrou. Versículo 20. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Versículo 21. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Versículo 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios, se afogaram. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas.
Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.